Informamos que, ao final da palestra, teremos um tempo hábil para perguntas. Só se identificar e o microfone será levado até você. Doutor Murilo, doutor Valério, sejam bem-vindos a esse painel. Já passo a palavra ao doutor Murilo. Som. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com alegria que a gente dá início ao segundo dia de atividades aqui do Encontro Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Federais, dando seguimento ao painel de promoção de direitos humanos. Ontem nós tivemos o prazer de ouvir a professora Flávia Piovesan, que falou sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e da importância da atuação da Defensoria Pública. E hoje a gente vai ter a honra de ouvir o professor Valério Mazzuoli, a quem agradeço por ter aceitado o convite, de falar aqui aos colegas defensores e defensoras públicas. Com certeza é uma referência e de muitos colegas na temática de direito internacional e direitos humanos. E a Defensoria Pública tem cada vez mais se estabelecido como uma instituição voltada para a promoção e defesa dos direitos humanos. E um espaço muito importante de atuação é justamente os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. O painel do professor Mazzuoli vai ser Sistemas Internacionais e a Proteção das Vítimas de Violações de Direitos Humanos. Dr. Valério Mazzuoli é pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade Clássica de Lisboa, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Direito Internacional e da Associação Brasileira de Constitucionalistas Democratas. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor. Bom dia a todos e todas. É uma honra, um prazer participar desse quarto Encontro Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Federais. Eu queria agradecer à mesa, agradecer esse convite para falar para vocês sobre a evolução do tema do controle de convencionalidade e da proteção, da centralidade da proteção dos direitos das vítimas dentro desse sistema. Então, eu pretendo aqui, sem cansá-los, talvez em 30 minutos, expor aí essas grandes linhas desse, vamos dizer, novo paradigma de proteção e que, no fundo, desemboca numa atuação importante das defensorias públicas, tanto no âmbito da União quanto no âmbito dos Estados, que é efetivar e fazer com que o Poder Judiciário aplique, dê o enforcement necessário a esses instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos, dos quais a República Federativa do Brasil é parte, que são instrumentos que não são estranhos à nossa brasilidade, porque passaram por todas as fases necessárias de incorporação, desde as suas negociações até a sua entrada em vigor no país. Ou seja, qualquer documento internacional de proteção de direitos humanos teve negociações empreendidas no plano do direito internacional público. Esse documento ele foi aprovado pelo Senado Federal por decreto legislativo, Câmara e Senado, foi ratificado pelo chefe do Poder Executivo Federal e, a rigor, promulgado e publicado no Diário Oficial da União. E todos... Desculpa, só segurar um pouquinho mais em cima, fora da antena, para não dar uma interferência, por favor. Ah, tá bom. Como que é segurar mais em cima? Só me explica. Um pouquinho mais acima mesmo, por favor. Assim. Ah, tá bom. Obrigado. Nada. Que eu dizia... Sim, esses documentos internacionais, portanto, não são estranhos à nossa brasilidade. Então, eles têm uma forma de integração, uma forma de incorporação no direito brasileiro que, aí sim, retomando, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, valem mais do que as leis no país, né? Ainda não se chegou aonde queríamos no nível constitucional desses instrumentos internacionais, a menos que aprovados pela sistemática do artigo 5º, parágrafo 3º, por 3/5 dos votos dos membros da casa, das duas casas do Congresso em 2 turnos, mas, segundo a jurisprudência da Suprema Corte, isso veio lá no recurso extraordinário
466, 343 de São Paulo, esses documentos, portanto, têm status supralegal. Isso também invoca o controle de convencionalidade das leis. Muitos dizem, olha, será que essa ideia de controlar a convencionalidade, ter um documento internacional como paradigma dentro de uma atuação, no caso concreto, que se pretende invalidar uma lei menos benéfica ao direito daquele cidadão, daquela cidadã, será que isso não é simples aplicação de tratados internacionais? Qual que é a diferença de um dos senhores ou das senhoras aplicar um documento internacional comum, ou exigir a aplicação de um documento internacional comum e de um documento internacional de proteção de direitos humanos? Qual que é a diferença? Será que isso não é simples aplicação dos tratados, que é o sistema westphaliano que nós conhecemos? Na verdade, não é, porque nós sabemos que o direito internacional tradicional, o direito internacional westphaliano, é um direito extremamente prepotente, que não aceita o dialogos, as duas lógicas, ou o diálogo. É um direito monológico e que só dá uma solução para o caso concreto. E uma solução que, às vezes, não é coerente à luz dos problemas que a pós-modernidade nos apresenta. Então, o direito internacional clássico, a simples aplicação dos tratados, é o artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direitos Tratados. Uma parte não pode invocar a disposição do seu direito interno a pretexto de descumprir uma norma internacional. Isso é extremamente prepotente. É sempre a prevalência da norma internacional sobre a norma interna, sem perquirir qual a melhor norma no caso concreto, qual aquela que dá mais prevalência ao ser humano sujeito de direitos. É exatamente por esse motivo que o controle de convencionalidade tem um plus em relação à, digamos, mera ou simples aplicação dos tratados internacionais, que é o resultado do diálogo das fontes, tendo como paradigma o princípio pro homine. É aqui que está a grande diferença de aplicar um tratado stricto sensu e exercer um raciocínio intelectivo, cognitivo de compatibilização das normas internas com os instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos. Quando o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário 466-343 em novembro de 2008, editou uma súmula vinculante, número 25, dizendo: é ilícita a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Dois grandes constitucionalistas brasileiros, amigos, me ligaram, dois grandes constitucionalistas, talvez os maiores. Não estou entendendo a decisão do Supremo. Como que ele edita uma súmula vinculante contra texto expresso da Constituição? A Constituição diz: não há prisão civil por dívidas, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de prestação alimentícia. Tem uma adjetivação restringente aí que às vezes o judiciário não observa. Mas tem voluntário e inexcusável. Pode ter escusa ou ser involuntário, e do depositário infiel. E como que se edita uma súmula vinculante contra esse texto expresso? Seria essa súmula inconstitucional? Pode ser inconstitucional, mas ela é convencional, o que mostra que a Constituição, esse é o grande mistério hoje que os senhores e as senhoras têm que saber. Isso mostra que a Constituição não é mais o último paradigma de controle no Brasil. E a Constituição é um dos níveis de controle. O nosso controle é duplo, que eu chamei isso lá atrás, outros colocaram outros nomes, mas o fundamento é esse. Dupla compatibilidade vertical material. É sempre uma dupla compatibilidade, como uma prova de obstáculos. Passado o primeiro obstáculo, que é o obstáculo da Constituição, garante às leis uma vigência no mundo jurídico. E todo mundo aqui sabe que o controle de constitucionalidade não ataca a vigência da norma. O controle de constitucionalidade ataca a validade da norma. Quando se declara a norma inconstitucional, não se retira a norma do Diário Oficial, se retira a validade. E o terceiro degrau, que é a eficácia, acaba ocorrendo no plano concreto. E aqui também, assim também se governa, justo e perfeito, o controle de convencionalidade das leis. Ataca a validade da norma. A norma passa pelo exame de constitucionalidade, sai incólume ao exercício de compatibilização, do seu exercício de compatibilização com a Constituição,
Ok, está perambulando nos compêndios legislativos de todos nós. Agora, se não sobrevive ao segundo obstáculo, que é o exame do controle de convencionalidade das leis, cede e, portanto, passa a ser inválida no plano jurídico. Daí, então, a conclusão, que era nova, né, e o Supremo entendeu isso em 2008, depois esses constitucionalistas eles foram compreender que nem... E se eu perguntar aqui em uníssono, nós aprendemos isso nos bancos escolares, né? Toda lei vigente é válida até que outra a revogue. Não, hoje já nem toda lei vigente é válida, são dois paradigmas de controle, um paradigma formal da Constituição e um paradigma material, que são esses tratados internacionais de proteção de direitos humanos. Independente desse avanço que o Supremo já deu, que depois de décadas, pelo menos, tirou esses instrumentos internacionais do limbo daquela lei ordinária, né? Isso era motivo até, eu diria até que de chacota na doutrina estrangeira da década de 80, dizendo, olha, teve uma decisão no Brasil que equiparava tratados internacionais às leis internas e garantia que o tratado fosse aplicado, se mais recente, mas também garantia que o tratado cedesse, lembram dessa? Cedesse à Constituição. Lembram lá do recurso extraordinário 80.004 do Sergipe, que se prolongou do plenário do Supremo de 75 a 77, os votos confusos, mas o que o Supremo decidiu naquela ocasião, eu acho que no certame de muitos de vocês para a carreira, isso deve ter sido pedido, que os tratados, portanto, valiam como lei ordinária, famoso sistema paritário. Isso, finalmente, né, foi revisto na jurisprudência mais recente do Supremo, né, então, até com um voto belíssimo do ex-ministro, que nos deixa tanta saudade, José Celso de Mello Filho, e, enfim, esses tratados hoje eles passam a integrar um novo paradigma. Muito bem, feita essa introdução, a consequência lógica do nosso raciocínio é que esses paradigmas, então, não são de aplicação facultativa. Aí vem o papel da Defensoria Pública. Não são de aplicação facultativa pelo Poder Judiciário. São de aplicação obrigatória. A rigor, é claro que o defensor público tem que pedir e fundamentar, mas a rigor nem precisaria, porque é uma obrigação ex officio do magistrado. Mas não contem que isso será feito ex officio. E até para efeitos de pré-questionamento, em vias de recurso especial, recurso extraordinário é um pouco mais difícil, mas para vias do recurso especial, isso tem que ser mostrado o vínculo jurídico da divergência entre o tratado e a lei interna, porque as questões que os senhores e as senhoras lidam diuturnamente, imagino que quase 100% são questões fáticas, e isso impede eventual discussão no âmbito do Tribunal Superior. E exercendo corretamente, exigindo corretamente o exercício do controle de convencionalidade, portanto, se escapa, notadamente, a súmula 7 e se consegue levar a questão no âmbito do tribunal. Então, primeiro é que esse exame de compatibilidade vertical material é obrigatório. E isso vem de uma jurisprudência muito sólida, de uma jurisprudência constante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em 2006, num caso conhecido, Almonacid, Arellano e outros versus o Chile, a Corte, ainda pisando em ovos, talvez ainda titubeando um pouco, dizia, tem-se conhecimento de que os juízes e tribunais nacionais devem aplicar as leis na medida da sua competência e que devem zelar pela aplicação da Constituição. Porém, eles também, no que tange aos instrumentos internacionais ratificados no seu Estado, devem exercer, ela colocou uma palavrinha que depois, 2 meses depois ela tirou, um tipo de controle de convencionalidade das leis. Ainda muito incipiente, ainda pisando em ovos, 2 meses depois, em novembro do mesmo ano, a Corte, no caso famoso dos trabalhadores demitidos do Congresso contra o Peru, já retira essa expressãozinha tipo e diz, os juízes devem controlar a convencionalidade das leis e amplia um pouco a sua competência de controle ex officio. Ex officio e como obrigação primária. Há alguns doutrinadores, mas que a rigor não são da área do direito internacional, migraram talvez, mas não têm formação estrita na área do direito internacional público, da qual o direito internacional de direitos humanos é um braço, né, mas o fundamento é o direito internacional público.
acabo afirmando que essa não poderia ser uma obrigação primária do juiz, porque o controle de convencionalidade só poderia ser controlado pelo tribunal maior que a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso é aquela famosa aulinha do primeiro ano, aquela aporia irresolúvel, né? Lá fora da sala tem uma placa, não pode fumar aqui dentro, aqui tem uma placa, pode fumar aqui dentro. Pode ou não pode fumar aqui dentro? Na verdade, os tribunais internacionais têm a competence. O Supremo Tribunal Federal também é detentor da competência da competência da competência. Ele é competente para dizer se é competente. E a Corte Interamericana, no exercício da sua competência, afirma e reafirma que a responsabilidade primária de controle não é dela, senão dos juízes e tribunais nacionais. Bastaria ler o preâmbulo da Convenção Americana para que esses 2 ou 3 entendessem que o sistema interamericano, assim como o sistema global de proteção de direitos humanos, é sempre complementar, coadjuvante dos sistemas nacionais, até mesmo em sede do Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal só exerce a sua jurisdição contra aquele que praticou genocídio, crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, se o estado do indivíduo não logrou êxito na punição do responsável ou pretendeu não punir. Aí sim o tribunal avoca a competência de controle. Nos sistemas regionais de proteção, a lógica é a mesma. Só se bate à porta do direito internacional se não se logrou, no plano interno, resolver o problema daquele cidadão. Por isso é que a competência dos juízes, tecnicamente, é primária e independe de pedido da parte. Isso não significa que você não vá pedir. Esse é o primeiro fundamento, que é jurídico. O segundo é um fundamento de fato. Porque muitos têm do sistema apenas uma notícia anedótica, deoitiva, porque não conhece o sistema por dentro, não conhece o funcionamento. Ontem esteve aqui a minha amiga, minha irmã de tantos anos, Flávia, que foi comissionada na Comissão Interamericana, muito recentemente, né? E ela conhece por dentro o sistema. Quem, como ela, conhece por dentro o sistema, sabe que é tecnicamente impossível o Brasil lograr êxito no julgamento, uma ação brasileira lograr êxito 2 ou 3 vezes no sistema interamericano. Talvez um caso ou outro que o mesmo cidadão conseguiu estar 2 vezes perante o sistema, isso não ocorre no âmbito dos julgamentos da Corte Interamericana por uma questão de fato. Que eu vou dizer qual é. Daí o motivo pelo qual a jurisprudência da Corte é sólida no sentido de que um caso julgado contra a Colômbia faz coisa julgada contra ela, mas faz res interpretata contra terceiros estados. Ainda que a indenização, o XY do pagamento em dinheiro seja para a Colômbia, a tese do caso, se for indígena, de desaparecimento forçado, se for questão de gênero, etc., a tese do caso tem obrigatoriedade para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para a Venezuela, que se desligou da convenção, né, no período, para o México, para a Guatemala, para a Costa Rica, para El Salvador, para o Suriname, e assim por diante. Res iudicata para o Estado em causa, res interpretata para terceiros estados. E qual é o motivo de fato? O motivo de fato é uma conta que, como dizia o ministro Marco Aurélio do STF, ele dizia isso, né? A conta não fecha. É um motivo de que essa conta não fecha. E não sou eu que estou dizendo, é a estatística da OEA. Até onde eu fui atualizar o curso de Direitos Humanos, eu trouxe um exemplar para deixar para a biblioteca de vocês, tá? Aqui de Brasília. Até onde tinha a estatística, que foi há 2 anos atrás, eles demoram um pouquinho para publicar, o número em geral, não está preciso em números, em 3, 4, 5, o número genérico é mais ou menos assim. A Comissão Interamericana recebe, por volta de 10 mil petições, queixas e denúncias de violação de direitos humanos. 10, 12 mil, varia um pouco, mas coloque o número de 10 mil, para vocês verem a gravidade disso, por ano. Dos 35 estados americanos, daqueles que aceitaram a competência contenciosa da Corte Interamericana, aqueles que não aceitaram. Também ela recebe denúncia dos Estados Unidos. Só que quando chega na fase do segundo informe, ela chama o Estado para uma amigável composição. Se não logra êxito, ele não pode mandar para a Corte, porque o Estado não ratificou o tratado e ainda mais, muito menos, não aceitou competência contenciosa. Então, os países que sobram
A comissão, numa função de substituta processual, né, defendendo em nome próprio de direito de terceiro, peticiona no sistema interamericano. Quando seriam 2 estados os litigantes, que isso não tem na prática, um estado vindicar contra o outro, elas faria mais ou menos a função de um Ministério Público Internacional. Seja como for, 10, 12 mil queixas de violação de direitos humanos por ano. Agora vem, dessas 10, 12 mil violações de queixas, ela admite 40. 12 mil. 40. 35. Antigamente tem 15 anos. Demorava 9, 10 anos para fazer a admissibilidade de um caso. Mudou muito. E não é claro, dentro da Comissão Interamericana, qual o critério que ela usa para escolher um caso. Isso é a maior obscuridade possível. Tem uma dissertação de mestrado, tem várias dissertações já, mas eu estou orientando uma sobre isso. Quais os critérios? É difícil um caso de vocês chegar. São grandes temas que envolvem a América Latina, grandes violações a direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais. Esse vai. Crimes da ditadura militar. Está se julgando hoje no sistema os crimes da ditadura militar brasileira. Hoje está sendo julgado no sistema os casos de ditadura militar. Esses vão. Desaparecimentos forçados, questões de gênero. Quem já viu uma petição da Comissão Interamericana para a Corte, ela começa assim: esta é a oportunidade que a Corte Interamericana tem de decidir esta questão na América Latina. Percebam? Então tem que ter, se eu puder usar a figura, uma repercussão geral no sistema. Não é simples assim. Ela admite 30. Desses 30 admitidos, ela dá sequência à Corte Interamericana de 15, por exemplo. Porque os outros 15 teve composição. Esses 15, a Corte Interamericana julga procedente 7. E essas sentenças é as que são publicadas no site. Então entra no site agora da Corte Interamericana e vê a sentença de 2021. Deve ter lá 7, 8, 9 casos. A média era de 3, 4, aumentou um pouquinho. Olha, 2019 teve 13, ótimo. 13 casos julgados, com 13 mil petições. Portanto, quem diz o contrário não conhece o sistema por dentro. O que a jurisprudência fez? Desse limão uma limonada, porque sabe que é impossível todos os casos de 35 estados chegarem, em termos práticos, à Corte Internacional. Então, ela inverte a questão e ela exige que os juízes internos controlem a convencionalidade das leis. Entenderam o raciocínio? É aí que vem a obrigação dos juízes controlarem a convencionalidade. É uma obrigação tanto convencional quanto jurisprudencial do sistema interamericano. E controlar a convencionalidade tendo qual foco? Qual foco? O foco daqueles historicamente esquecidos pelos sistemas, tanto de direito internacional, quanto dos direitos internos, que são as vítimas. As vítimas das violações a direitos humanos. O Brasil é condenado internacionalmente porque não tomou as medidas necessárias à proteção dos direitos da vítima. Tem jurista no Brasil que diz que o processo penal, meu Deus do céu, não deve nada às vítimas. O processo penal não deve nada às vítimas. O processo penal só deve às vítimas. Porque as vítimas, historicamente, é que foram esquecidas. Quando o senhor Damião Ximenes foi assassinado numa casa de repouso chamada Guararapes, em Sobral, no Ceará, com chute, pontapé no estômago, na boca, por funcionários do hospital, enfermeiros e médicos. Você frequentou um hospital psiquiátrico, a indumentária utilizada pelo profissional de saúde, aquela bota de borracha, um soco daquilo lá
na boca do seu estômago, nesse menino que tinha 23 anos de idade, com debilidade mental permanente, ele era internado segunda, saía quarta, voltava quinta, saía sexta, e quem lê o depoimento da mãe é dramático. Ele veio com urina e fezes, a mãe disse, ele vai morrer. O médico olhou para ela, mas todo mundo morre, o seu filho não vai ser o primeiro, eu vou, a senhora vai. Isso está no depoimento do Ministério Público Federal. Qual o prazo do inquérito? Em 6 anos, não tinha inquérito concluso no Ceará. É evidente que a família da vítima, porque aí a vítima, no caso, já tinha morrido, a mãe, o pai, o irmão e a irmã, não ia nunca, ou teriam morrido de morte natural, conseguido esperar a conclusão do inquérito, a ação do Ministério Público Estadual, a formação do devido processo na Justiça do Estado do Ceará, o recurso perante o Tribunal de Justiça e eventual discussão aqui em Brasília em tribunais superiores. É claro que também um sistema que preza pela centralidade dos direitos das vítimas também tem que mitigar o esgotamento dos recursos internos, mesmo porque são recursos internos. E hoje em dia, o que se diz, né, em termos até jocosos, mas isso é sério, que se vem do Brasil, o sistema aceita. Primeiro, porque o nosso sistema é moroso, e segundo, porque ela não consegue esgotar totalmente os recursos internos, mesmo porque as súmulas impeditivas impedem que essa questão seja rediscutida no âmbito do Tribunal Superior. Então, basicamente, no âmbito do Tribunal de Justiça dos Estados, já está o julgamento no âmbito do Tribunal de Justiça dos Estados, já deixa as portas abertas ao peticionamento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Percebam, senhores e senhoras, que em todos os casos, tira o caso Chucuru, que foi um caso de demarcação de terra, um caso indígena, que era um caso, vamos dizer, de direito civil, mas todos os outros, todos, de Damião até agora, eu digo isso nos eventos do Ministério Público, o caso Fazenda Brasil Verde Nova Brasília tinha que ser emoldurado, apesar de dramático, tinha que ser emoldurado no gabinete de todo promotor de justiça, procurador de justiça ou membro do Ministério Público Federal, para ver a lição. Porque todos esses casos foram por inépcia dos órgãos do Estado pertencentes ao sistema de justiça, que foram ineptos e, portanto, o Estado não puniu o responsável pela violação de direitos humanos quando deveria utilizar da sua devida reprimenda. E a vítima ou seu familiar ficou a ver navios sem uma devida resposta do Estado. Em todos os sistemas de proteção dos direitos humanos, tanto no europeu, quanto no africano, quanto no nosso, a centralidade é sempre da vítima. O Estado é condenado porque não perseguiu aquele que perpetra crimes que violam direitos humanos das vítimas. Então, é sob esse ponto, sob esse enfoque, sob esse aspecto que nós devemos compreender a importância desse controle de convencionalidade e exigir a aplicação judiciária em prazo razoável desses instrumentos internacionais. Porque quando o juiz aplica um instrumento internacional, de certa maneira, o juiz brasileiro, ele também está sendo o juiz interamericano. Por isso que tem que seguir os seus paradigmas. E para encerrar, levando em consideração uma jurisprudência muito recente do sistema, que agora de 2015, já tem quase 10 anos, passa muito rápido, do caso Garífuna de Punta Piedra e outros, uma comunidade indígena, versus o Suriname, a Corte amplia sua competência de controle, desde lá do Montiel Flores versus México e Gelman, para todos os órgãos do Estado vinculados à administração da justiça, todos os órgãos do Estado vinculados à administração da justiça, não só o Poder Judiciário, e com um refinamento maior, que é aplicar não só o tratado internacional, mas todos os paradigmas internacionais relativos à matéria. Imagine os senhores e as senhoras como essa sentença deve ser refinada em termos de direito nacional de direitos humanos. Aplicar os paradigmas interamericanos e todos os paradigmas internacionais relativos àquela matéria. Eu criei um exemplo hipotético para o aluno entender, que é o seguinte, é um caso relativo ao direito de uma criança. Todos os padrões interamericanos relativos aos direitos das crianças e todos os padrões internacionais relativos aos direitos das crianças, a Convenção das Nações Unidas contra a Criança, etc. Mas é um caso relativo a uma criança do sexo feminino.
todos os padrões internacionais relativos às crianças, aos direitos das mulheres. É uma criança do sexo feminino com deficiência. Todos os padrões internacionais relativos às crianças, aos direitos das mulheres, às pessoas com deficiência. É uma criança, mulher, com deficiência indígena. É uma criança, mulher com deficiência indígena, refugiada. E assim vai, dentro dessa interseccionalidade dos direitos humanos. Então, o novo paradigma, o estado da arte é este. Focar a nossa observação, a devida aplicação desses instrumentos, mas não uma aplicação fria e matemática. Tem que ter um exercício cognitivo, intelectivo, de compatibilização dessa norma, da norma interna, com os paradigmas internacionais, com o foco naquilo que for mais benéfico ao ser humano, olhando sempre, governando o processo, sempre voltado aos direitos humanos das vítimas, para que tudo reste justo e perfeito. Eu agradeço muito esse convite, meu tempo está exatamente encerrado, me coloco à disposição. Foi um prazer, muito obrigado. Obrigado, professor Masuoli, pela brilhante exposição. Agora a gente tem um espaço de 10 a 15 minutos para perguntas, então quem tiver questionamentos, provocações, por favor, fique à vontade. Só peço que se identifique. Alô? Bom dia. Jorge aqui falando. Professor, você está me escutando? Dá para ouvir? O senhor falou da necessidade de controle de convencionalidade, que realmente é um fator que nós verificamos que tem muita falta nas decisões do Poder Judiciário, na apreciação dos juízes, não só em primeiro grau, mas nas diversas instâncias. Mas queria perguntar qual seria o posicionamento ou da Corte Interamericana ou do próprio sistema com a comissão também, e se não houver um posicionamento da doutrina internacional sobre a questão do controle de convencionalidade sobre os agentes públicos, sobre a administração pública em geral. Então, a Convenção Interamericana, os instrumentos internacionais, eles vão repetir muitos elementos que estão na nossa Constituição e, às vezes, até ir além, como no caso da prisão da proibição da prisão civil. Existiria esse posicionamento para que houvesse essa orientação também aos agentes públicos? Por exemplo, o delegado deve aplicar a Convenção Interamericana para praticar ou deixar de praticar um determinado ato, ou um tabelião vai praticar ou deixar de praticar. Então, assim, as questões que chegam à Corte Interamericana, que primeiro passo pelo sistema interno, vão ser, normalmente, a prática de atos da administração pública, né? Então, existe essa orientação reconhecida pela Corte, ou pela comissão, ou até pela doutrina, ou se estuda essa questão? Agradeço, muito boa a colocação. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro a dizer isso no Brasil, e no que tange a Polícia Judiciária Civil. Aqui só com um detalhe, porque controlar a convencionalidade significa tirar a norma em vigor do sistema, isso é controle. A Polícia Judiciária Civil, o delegado de polícia não controla, não chegou ainda no controle, mas afere a convencionalidade como dever institucional e agora legal. Ainda que não tenha um caso paradigma no sistema, o sistema exige que os órgãos dos estados vinculados à administração da justiça também controle essa convencionalidade das leis. Então, quaisquer agentes públicos, assim como têm o dever de aplicar as leis, também têm o dever de aplicar as convenções. Isso só não é comum na nossa cultura jurídica. A Argentina já está muito mais evoluída do que nós nesse aspecto. E também, em termos de Ministério Público, esse controla. Por exemplo, ele é titular da ação penal, então o Ministério Público, cabe ao Ministério Público decidir ou não se propõe ação penal. Quando arquiva um procedimento de investigação criminal com base num tratado internacional de direitos humanos, isso é controle. Mas nas hipóteses em que ele atua como custos iuris, quando provocado a fazê-lo em termos
em termos de parecer institucional, está aferindo. Também o tempo nosso é curto, mas eu te agradeço que me oportunize esclarecer isso um pouquinho, se tivermos pelo menos um minuto ainda. A diferença entre aferição e controle, que eu fiquei falando controle, mas o exame de convencionalidade é o gênero do qual tem duas espécies, o controle propriamente dito, e claro, esse controle fica ainda mais afeto na prática ao Poder Judiciário, mas a aferição de convencionalidade, tanto, por exemplo, Ministério Público, quando atua como custos iuris, ou quando propõe ações cuja competência ou quando toma medidas cuja competência decisória desemboca no Poder Judiciário, não é uma questão interna corpus da instituição, como também os agentes da Polícia Judiciária Civil, que também devem aferir essa convencionalidade das leis, e aí nós chegaríamos no plano perfeito, né? No plano ideal. Um diálogo convencional dentro do processo penal, por exemplo, que seria, talvez, eu imagino que seja a sua indagação ou objeto da sua angústia. No plano ideal, seria isso sim, um diálogo em termos jurídico-convencionais entre a Polícia Judiciária Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública que está atuando ali na defesa desse assistido, né? Mas eu acho que nós temos que ainda tem um chão para a gente chegar nesse patamar, ainda que teoricamente, doutrinariamente, ele seja o plano ideal. Depende das instituições. Eu acredito que isso, de uma maneira ou de outra, num tempo ou em outro, pode vir a contento. Te agradeço a questão, muito importante. Acho que a gente está com o tempo já praticamente esgotado, então, mais uma vez, eu agradeço. Eu que agradeço. Professor Mazzoli. E bom dia a todos.